A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que formam a partir de agora, cada uma na sua residência, cada uma na sua casa, a grande família, o Brasil para Cristo. Essa grande família, mais uma vez, está reunida, disposta de forma estratégica, devido à condição do momento, individualmente. Muitos, centenas de pequenos grupos, centenas de grupos de crescimento estão formados agora, estão dispostos agora, para que juntos nós sirvamos a Deus, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento de Deus, na comunhão da própria família, crescermos na vontade de Deus, conhecermos mais as Escrituras, a Palavra Santa, que é a nossa única regra de fé e de conduta, e crescendo na Palavra, termos a nossa fé fortalecida, a nossa fé aumentada, porque se existe algo que nós precisamos sempre, mas em alguns momentos parece que a gente percebe que essa necessidade ela se torna maior. E esse é o momento que, se de algo temos necessidade, de algo precisamos, é desse elemento chamado fé. E a nossa fé é fortalecida, ela é aumentada através da palavra. Então hoje, reunidos para servirmos a Deus e termos a nossa fé acrescentada. Eu abraço você, eu cumprimento você, eu me sinto abençoado e honrado por poder estar com você, estar na sua casa, estar junto com a sua família, para juntos nós servirmos esse Deus tão incrível, tão maravilhoso, que tem cuidado tão bem de nós. Eu quero orar com você agora. Vamos orar, vamos buscar a Deus, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador. Nós chegamos na tua presença mais uma vez neste dia, e nós queremos, nesta oração, glorificarmos a Deus e dizermos: glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Dizermos que o nosso Deus é grande, é maior do que todos os deuses. Dizer que o nosso Deus é maior do que os nossos desafios, maior do que os nossos problemas. Dizer que as adversidades, os obstáculos que enfrentamos, postos num confronto com Deus, são como pó, são como nada. Deus é maior, Deus é grande. Te adoramos, Senhor, e também queremos te agradecer. Somos gratos. O sentimento que nos domina, Senhor, é a gratidão, porque podemos hoje, cada família pode hoje olhar para trás, fazer um retrospecto de tudo que tem acontecido e dizer: Ebenezer. E é isso que nós dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem ajudado essa família. Obrigado porque o Senhor tem ajudado a igreja. Obrigado porque o Senhor tem ajudado a todos nós e tem cuidado de nós. E nós queremos, Senhor, apresentar a Ti as nossas ações de graças. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom conosco. Senhor, nós somos gratos, imensamente gratos. E queremos, Senhor, além de Te glorificar, além de Te agradecer, suplicar o Teu favor, a Tua bênção. É para nós
impossível caminharmos sem a tua bênção. É para nós, como família e como igreja, impossível darmos um passo só que seja sem a tua bênção. Por isso, Senhor, nós pedimos a tua bênção. Abençoa-nos, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. A tua bênção traz riqueza e não traz desgosto, não traz problema. Abençoa-nos, abençoa essa família. Eu rogo por essa família, eu rogo por essa casa, para que a mão de Deus se estenda e sucumbam contra essa família todas as ferramentas contrárias, as ferramentas que visam a destruição, as ferramentas que visam afastar essa família de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Sucumbam em nome de Jesus. Damos uma ordem a todo mal, damos uma ordem às trevas, damos uma ordem aos demônios, retrocedam em nome de Jesus. E dizemos que nesta casa, nesta família, Satanás não tem parte. O príncipe deste século não tem nada nesta casa. Eu digo que Deus está nesta casa, Deus está nesta família. Os umbrais desta casa estão aspergidos com o sangue do Cordeiro. E eu oro para que a bênção de Deus, e o propósito de Deus, e a vontade de Deus se cumpra nesta família. Dá-nos hoje uma reunião abençoada. Fala conosco, ministra, usa nas tuas mãos a cada integrante da família, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Que bênção, que alegria, que prazer é nós estarmos juntos. E eu imagino que você já deve ter parado para pensar nesses dias de pandemia, em tantas coisas, mas uma coisa que não sei se você pensou, mas eu quero ajudar você a pensar nisso, é que de uma forma ou de outra, a Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daqueles que lhe amam. Eu sei que olhamos para as coisas que estão à nossa volta e tantas coisas que nos entristecem, tantas coisas que nos incomodam, a dor, o sofrimento, a morte, as disputas políticas, o desentendimento entre líderes, desgosto daqui, problema dali. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: em tudo o que está acontecendo, Deus, Ele de alguma forma está trabalhando para o seu bem, para o bem da sua família. No meio de tanta tragédia, Deus tem um caminho. Deus tem um caminho para mim, para minha família, tem um caminho para você, para a sua família, tem um caminho para a igreja, tem um caminho para a nossa nação. Eu quero que você creia nisso e que esse tempo, ele não arrefeça a nossa fé. Esse tempo não faça diminuir, enfraquecer a nossa fé, mas que esse tempo seja para cada um de nós um tempo de fortalecimento, um tempo de estarmos em Deus e de frutificarmos no Senhor. Antes de compartilhar com você um pouco da palavra, que depois você vai compartilhar aí com a sua casa, com a sua família, quero lembrar você de algumas coisas importantes que nós temos nesta semana e que nós temos na reunião de hoje. Lembrar você que sexta-feira são os nossos cultos presenciais em todas as nossas igrejas. O primeiro deles às 15 horas, à tarde da bênção. O segundo deles às 20 horas, à noite da cura divina e da libertação. Lembrando que a nossa igreja aqui da Florianópolis, onde nós temos uma congregação local, a Florianópolis, além de ser o nosso templo sede, tem aqui uma congregação local, uma igreja local. E a congregação da Florianópolis, na sexta-feira, terá 3 cultos, às 15, às 19 e às 20 e 30. Então, em todos os cultos presenciais da sexta-feira, tanto da tarde quanto da noite, eu chamo você a estar na igreja, a estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não há perigo algum em você deixar a sua casa com todo cuidado e vir para a casa de Deus. Nesse deslocamento, nesse tempo que você vai dedicar a Deus, Deus vai cuidar de você, meu irmão. Então, sexta-feira,
nossos cultos presenciais, em nome de Jesus. Lembrar você também que no domingo nós temos o nosso culto transmitido ao vivo no domingo às 19 horas. A nossa live de domingo, para a qual eu chamo você a estar conosco e a divulgar, para que mais vidas sejam alcançadas, atingidas por esse Deus tão tremendo. Quero também lembrar você da importância de você servir a Deus com a sua vida financeira. A liderança entregando suas primícias, e nós ofertando, e toda a igreja, todos nós ofertando e dizimando, inclusive no pequeno grupo de hoje. Chamo você porque há um envelope aí na sua casa, entregue pela equipe pastoral, para que no pequeno grupo, no grupo de crescimento, você possa servir a Deus também com a sua oferta, porque esse Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele age na nossa vida financeira, Ele age na nossa vida profissional, mediante as nossas ações de fé e de dedicação e de consagração e de entrega a Ele também nessa área. Então, que seja assim na sua vida. Nunca esqueça, Deus é o seu provedor e você tem razões de sobra ao longo da sua caminhada, demonstrações tremendas de como Deus tem cuidado de você também nessa área. Nós dizemos não ao desemprego, nós dizemos não à escassez, nós dizemos sim à provisão de Deus, dizemos sim à bênção sobre a nossa vida profissional e financeira. Se você crê comigo, diga bem forte amém. Receba, em nome de Jesus. Eu também quero agora compartilhar com você a palavra que hoje vai ser compartilhada na sua casa. Você sabe que eu fico no primeiro quarto de reunião, mais ou menos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E depois a reunião continua com você, com a sua casa, com a sua família. No domingo nós interrompemos a série de mensagens a respeito do medo e da fé. E agora nós estamos vendo os resultados da fé, porque domingo era um dia muito especial, era o dia dos pais. E nós não podíamos deixar essa data passar sem que esse tema fosse abordado, pregado, ministrado à igreja, e foi o que fizemos no domingo. Domingo falamos sobre o poder de um pai, o poder que tem nessa figura de pai, não nessa figura caricata de pai. Essa figura que a sociedade nos apresenta de pai é uma figura caricata de pai. Essa figura não é bíblica, não serve para nós que servimos a Deus. Esse pai indolente, preguiçoso, irresponsável, esse tipo de pai não serve para nós, não serve para a igreja. Esse pai medroso, acovardado, muitas vezes escondido na barra da saia da própria mulher, esse tipo de pai não serve para nós. Falamos de um outro pai, esse pai bíblico, levantado por Deus para ser o sacerdote da casa. Esse tipo de pai que está faltando na sociedade. Esse pai que não se deixa influenciar pelas questões que ora são levantadas, que confrontam a Deus, que confrontam a palavra, que confrontam o propósito de Deus. Esse pai que se posicione e que feche a porta da casa para o mal. A porta da sua casa tem que estar fechada para o mal. E você, pai, é o responsável. E que abra para o bem. Que ministre sobre a família. Que ore pela esposa. Que ore pelos filhos. Que não seja esse pai sofá. Esse pai sofá TV. Esse pai TV sofá. Não pega a Bíblia para orientar sua casa, para orientar sua família. Sabe tudo do seu time e não sabe nada da Bíblia. Não esse pai. Não foi sobre esse pai que nós falamos. Nós falamos sobre o poder desse pai que está em Deus. Mas vamos à Bíblia porque o tempo está passando e eu não quero que você deixe de ministrar a sua casa hoje. Então vamos à Bíblia. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Essa fala de Deus, essa ordem de Deus, inclusa entre os 10 mandamentos, ela foi ratificada e ampliada no Novo Testamento. Então, não foi só no Antigo, no Novo também. Toda a Bíblia, isso está disposto. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ratifica e reforça, e aumenta isso.
Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E eu me lembro que eu falei no domingo que tinham 2 filhos na Bíblia que entendiam muito bem essa questão do poder da bênção de um pai. Foram Esaú e Jacó. Eu não vou pregar sobre eles, mas leia lá em Gênesis capítulo 27, a história de Esaú e Jacó e o que esses homens, o que esses 2 filhos de Isaac fizeram, porque eles queriam uma palavra de bênção do pai. Mas isso você vai ver depois. Não esqueça, leia Gênesis capítulo 27. Essa promessa, ela foi feita pelo próprio Deus, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quem em sã consciência não quer que as coisas lhe corram bem? Quem em sã consciência não quer viver muito sobre a terra? Todos nós queremos ficar velhinhos, ver os filhos dos nossos filhos, ver a paz sobre Israel, como diz a Bíblia Sagrada. Mas há um requisito para isso, há uma exigência para isso: honra a teu pai e a tua mãe. Esse sentimento de honra, essa disposição de honra, essa atitude de honra, parece que muitos filhos esquecem. E nós temos pais sobre a nossa vida. E eu falei no domingo que nós temos no mínimo 3 tipos de pais. O primeiro pai é o pai de família. Na família toda a autoridade foi dada ao pai. Está lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios. Está lá em Efésios também. Mulheres, cada uma sujeita a seu marido. Então, na família, essa autoridade foi dada ao pai. Mas não é só esse pai de família. Nós temos o governo, que também é uma espécie de pai sobre a sociedade. E na nação a autoridade foi dada ao governo. Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. E eu falei no domingo que me estarrece como alguns brasileiros tratam o governo. Como se fosse seu colega, ou como se fosse seu inferior, ou como se fosse um irresponsável, como se fosse um pária. Não! Nós temos que orar pelo governo, porque é uma espécie de pai. E na igreja nós temos o terceiro pai, que é o pastor. Na igreja toda a autoridade foi dada ao pastor. Obedecei a vossos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eles velam pelas nossas almas. E eu me lembro que eu falei no domingo que é o nosso relacionamento com qualquer dessas autoridades que vai trazer para nós uma vida bem-sucedida e longa, uma vida abençoada, feliz e longa. Eu tenho que me relacionar bem com os meus pais, eu tenho que honrar meus pais, tanto o meu pai biológico na minha casa, quanto o meu pai espiritual e também quanto o próprio governo. Desde, é claro, que não seja um governo que seja um governo que contrarie Deus, que contrarie a palavra de Deus, mas isso é um outro assunto. Então, se eu quiser viver longamente, se eu quiser ser bem sucedido, eu tenho que ter um relacionamento de honra com os meus pais que Deus tem colocado na minha vida. Pessoas espirituais, elas compreendem princípios espirituais. Isso é princípio bíblico, não mudou. Continua vigindo ainda hoje. E o próprio Cristo entendeu isso. Eu quero que você lembre que Jesus começou o seu ministério com a bênção de Deus. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 11. Mas que Jesus, quando finda o seu ministério, que ele está na cruz, que coisa tremenda é essa? Lucas 23, 46, o último ato de Jesus na terra foi falar com o Pai. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E por fim, gente, fechando, porque passou tão ligeiro hoje, né? Passou tão depressa hoje, fechando Malaquias capítulo 4, versículo 6. Quando nós olhamos para Malaquias 4, 6, a gente vê que pessoas estão feridas, que famílias estão feridas e que a terra está ferida pela falta de honra aos pais que Deus tem colocado na nossa vida. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Que Deus nos ajude a que a gente estabeleça um relacionamento de honra, atitude de honra na nossa casa, na nossa família, com os pais que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Uma reunião, a sequência de uma reunião abençoada, maravilhosa aí na sua casa. Eu saio
mas você continua. Meu abraço a você, em nome de Jesus. E como eu sempre digo, a paz do Senhor.